A Transite Brasil Proteção Veicular, que é a parceira principal da segunda taça do Povo Futebol Feminino. Aliás, o primeiro finalista sairá daqui a pouquinho. A bola já está rolando no Parque Anchieta entre as equipes FFC versus Parque Brasília. E teremos um campeão inédito, mesmo porque FFC tirou o Atlético, atual campeão. Parque Brasil, Brasília que tirou. Parque Brasília que tirou, portanto, o Atlético, e teremos, portanto, campeão inédito na segunda taça do Povo Futebol Feminino. Transite Brasil Proteção Veicular. Você faz sua cotação, tá? Converse com o Inácio, 19 99 676 54 14. E vamos conversar aqui, colocar essa bola em campo, junto com o Felipe Marques aqui, que está nesse comando aqui, fantástico. O Felipão está aqui conosco e estamos aqui recebendo mais uma vez o nosso querido Inácio. Inácio, que é um parceiraço aqui, nosso Inácio Rodrigues, que é fantástico. Ele que é o responsável por esse sucesso que é a segunda taça do Povo Transite Brasil. É um sucesso. Todo mundo fala e todo mundo fica de olho. A gente já percebeu isso, Inácio. Um abraço para você, boa noite, e vamos daqui a pouquinho apresentar aqui o representante da Transite Brasil Proteção Veicular. Inácio, boa noite mais uma vez, prazer em recebê-lo, muito bom esse bate-papo aqui sobre futebol feminino. Roberto, mais uma vez, obrigado de abrir aqui as portas da FI, né? Futebol interior, acho que é muito importante isso. Estou muito feliz, porque chegamos na semifinal. Foi um sucesso aí as rodadas passadas, e eu quero dizer e mandar um recado para todos que participaram, né, e vão acompanhar as semifinais aí, a final. Todos participaram da Taça do Povo. Esse ano o prêmio vem de R$5 mil para o finalista, né? R$5 mil? Para os finalistas. Tá. São R$5 mil. Tá. Mas a gente está trabalhando para que o ano que vem, a próxima Taça do Povo, a terceira, ela venha dobrar esse prêmio. Porque o futebol feminino tem que ser valorizado. Nós temos que cada vez mais trazer empresas parceiras que apoiem o futebol feminino no nosso país. Lembrando que em 2027, a Copa do Mundo, futebol feminino será aqui no Brasil. Exato, mais um motivo. Ou seja, a Taça do Povo é efetivamente um grande sucesso, não só no município, né, na região na cidade de Campinas, mas também na região metropolitana. Tanto é que está acontecendo agora a semifinal entre FFC e Parque Brasília no Padre Anchieta. Hoje sai o primeiro finalista. E o segundo finalista sairá no meio da próxima semana. Por quê? Final de semana é Páscoa, é o momento de você ficar com a família. A organização, através do Inácio, que é o comandante, né, pensou nisso para que não tenha justamente esse compromisso do jogo, que é fundamental, e claro que aumenta ainda mais a expectativa para a grande final da competição, que terá transmissão ao vivo e com imagem aqui da Rádio Futebol Interior. E outra partida entre Lions e Lemense, o jogo acontecerá em Americana na próxima semana, certo, Inácio? Roberto, lembrando bem que foi um sucesso. Eu quero agradecer os times de outros municípios que participaram. 12 equipes participaram da região. Limense, né? Paulínia. São 3 times, agora eu não me recordo. Foi Americana? Fugiu. Isso. Quero agradecer. Inclusive, 2 deles estão na semifinal, né? Pois é. Então, isso é importante. Então, credibilidade, credibilidade. Não é, credibilidade. E o ano que vem vai vir mais gente aí, viu? Vai. Porque já ligou gente de Rio Claro, futebol feminino de Rio Claro, futebol feminino vai virar estadual esse de campeonato. Bragança, futebol feminino de Itatiba, enfim, vai ficar o melhor futebol da região metropolitana da cidade de Campinas. E você é o grande responsável, porque eu digo o seguinte, que o primeiro é muito importante, que é o pontapé inicial. O segundo, ele é o sucesso porque o primeiro foi muito bom. Então o segundo, ele está num patamar acima. A prateleira, o sarrafo subiu. E o terceiro certamente será mais ainda. Isso. Eu não posso deixar de agradecer o nosso querido Cidinho, que é o que organiza tudo. É isso aí. Sem ele eu não sou ninguém, viu? Cidinho. É ele que manda aí na parada aí. Então é ele que organiza tudo. Então eu fico muito feliz, que eu fico tranquilo, com a cabeça livre para pensar em outras coisas, e ele toca o negócio aí muito bem. Ó, os grandes líderes
os grandes líderes, eles trabalham de forma positiva quando eles conseguem reunir um grande time. E no gancho aqui com o Fabiano com B. Acertei, Fabiano? Acertei. O Fabiano está aqui, que é diretor comercial da Transit Brasil Proteção Veicular, está visitando a nossa cidade, visitando os parceiros da Transit Brasil aqui na cidade de Campinas, que tem como comandante, representando essa grande empresa, nacional inclusive, o nosso Inácio. E você seja muito bem-vindo, conhecendo hoje a nossa estrutura, a nossa casa, e fico muito feliz. Jovem com liderança. Parabéns. Fala, Roberto, boa noite. Antes de qualquer coisa, obrigado por me receber a Transit Brasil aqui no seu espaço, por sinal maravilhoso. O teu podcast aqui, a tua rádio, ela desenvolve um trabalho assim, de excelência. Eu já te vinha conversando com o Inácio, e como você falou, já pegando esse gancho, né? O Inácio falou sobre sem o Cidinho, eu não sou ninguém, e aqui em Campinas... Sem o Inácio você não é ninguém. Sem o Inácio nós não somos ninguém, é ele que desenvolve esse trabalho. Né? Essa segunda taça aí, Transit Brasil, Taça do Povo Transit Brasil, ela é um diferencial. A gente acredita nesse movimento, a gente acredita e apoiamos. O Inácio trouxe esse projeto para a gente, entendemos a importância e a valorização do futebol feminino, de valorizar isso daí. Ele está fazendo esse trabalho já há 3 anos, né, Inácio? Aqui conosco, que ele está fazendo esse trabalho, desenvolvendo, não levando só aqui para Campinas, mas para cidades, né, ao redor. E, inclusive, avançamos, né? Agora estamos indo para a capital. Vamos fazer um trabalho bem grande lá em São Paulo, capital. O Inácio está com essa representatividade muito boa aqui dentro da cidade e levando lá para a capital. Esse é um pontapé inicial. E agradecer por nos receber aqui. A Transit Brasil, ela tem todo como é que eu posso te dizer? Um olhar para o apoio, tanto para o esporte, para a cultura, né? Entendendo a necessidade até mesmo voltado para a categoria do táxi, né? A gente não só vende a proteção, a gente entende a necessidade da categoria e dá o apoio lá para a categoria. Foi assim que nós conseguimos levar ela para hoje a nível nacional. Estamos em vários estados, inclusive como falando aqui em Campinas, estamos em São Paulo capital, estamos em Brasília. Lá no Rio de Janeiro nós somos referência. E é isso, vamos continuar esse bate-papo aí. Obrigado por me receber. E é isso, ó. Esse cara aqui é o cara que faz acontecer. Perna direita, perna esquerda. Vambora. Esse é o cara que faz acontecer aqui na cidade de Campinas. É fundamental, porque o posicionamento do Inácio como líder, o Inácio é líder de comunidade, né? Líder de comunidade, líder do povo. Isso aí. O Inácio ele tem uma liderança importante em segmentos que fazem parte do dia a dia da sociedade. Não é fácil você ser líder de uma categoria que leva o cidadão para o mercado, para a farmácia, para o hospital, para o aeroporto, para a rodoviária. Não é fácil. Você tem que ter uma qualidade estrutural, você tem que ter o motorista de altíssimo nível de educação. Exatamente. Não é fácil. E de repente você entra no carro com uma preocupação gigantesca e você tem que ser muito bem recebido e atendido. E o Inácio tem essa como política, que todos são muito bem atendidos dentro da categoria. É o verdadeiro acolhimento, né, Roberto? Exatamente. Aquele acolhimento que, às vezes... Só coloca o microfone pertinho da boca. Eu estou acostumado com isso, você não está. Você vende proteção veicular, que é ótima. É sobre isso. Então, o acolhimento, ele é fundamental. E tá com uma equipe preparada, o Inácio é essa referência, eu falo muito com ele sobre isso. Por isso que ele faz essa representatividade nossa aqui na cidade, porque ele entende o nosso propósito, o nosso projeto, como é desenvolver esse trabalho, porque eu sempre falo, não é só a venda, né? Como você falou aí, o vendedor e tal, não é só isso, é o pós-venda. É como nós vamos acompanhar... O pós-venda tem muito mais importância que a venda. Exatamente. Porque ali é que o associado ele vai entender assim, tá, beleza, eu estou protegido, tá, e será que eu realmente estou protegido? Porque ali tinha o consultor, ele vendeu uma proposta para mim, eu comprei aquela ideia. Tem muita gente que esquece você depois que você assinou o contrato, você esquece. Esquece, mas aí você estar preparado para um acolhimento que quando ele voltar, normalmente ele acontece de voltar dentro de uma necessidade. E ali é a hora de você resolver aquele problema do associado. Ô Fabiano, é claro que é importante a gente colocar nesse momento, porque bem aberto que nós somos transparentes. Sempre. Existe, eu percebo,
muito isso. E é uma situação onde a pessoa precisa conhecer para depois tirar uma avaliação. As pessoas às vezes elas ficam preocupadas, será que eu vou ter a mesma garantia que eu tenho num convencional, num seguro convencional, com a proteção veicular? Qual é a diferença de uma seguradora para uma proteção veicular? Nenhuma, meu amigo, zero. Você inclusive vai sair beneficiado porque o custo é menor. Exatamente. E tem as mesmas condições, as mesmas garantias dentro da segurança do patrimônio da pessoa, né, Fabiano? Exatamente isso. A Associação de Proteção Veicular, o diferencial dela é justamente isso. É dentro do custo-benefício, é sem análise de perfil, de CEP, mas a proteção, ela é a mesma. Ela vai funcionar. Se bateu o carro, você ligou, você tem guincho, você tem tudo. Reforma do teu carro, peça original, tudo certinho. Talvez o atendimento, e certamente será diferenciado e mais rápido. E porque é mais próximo, né? Você tem uma proximidade muito maior. Você tem o consultor que você está ali no dia a dia para poder estar te acompanhando. A gente entende que as grandes seguradoras, elas têm as representatividades delas através de corretoras, mas quando a gente fala de associação, normalmente é o consultor, ele está ligado, é ali direto, o contato nome direto. diz, né? Associação, né? Exatamente. Você está participando de uma associação, que é um coletivo, né? Exatamente isso. É muito bom. Ô, Inácio. Só para deixar uma coisa muito boa para quem está nos assistindo, principalmente o pessoal do futebol feminino, que a Transit também não é só uma proteção veicular. A Transit Brasil também ela é uma empresa que dá oportunidades para gerar emprego e renda. Então, qualquer pessoa, mesmo que não tenha um perfil de vendas, ela pode vir ser uma consultora ou consultor da Transit, treinado para fazer a sua venda de proteção veicular. Hoje, uma pessoa que está nos assistindo, está nos ouvindo, evidentemente que o nosso programa ficará no YouTube, né? Com uma repercussão gigantesca que nós temos essa estrutura toda aqui do futebol interior. A pessoa, se ela ligar amanhã para você no 19, ou ligar agora, 19, liga você, 99-676-5414, ela terá vaga? Se ligar agora? Imediatamente. É mesmo? Imediatamente. Pronto. E de brinde ainda tem meu apoio. Vou estar aqui para poder dar um suporte aí. É isso aí. O Fabiano já dá a assinatura. E o importante para quem, por exemplo, quem gosta de futebol, né, que a gente sabe que é liberado a idade do futebol feminino, né? Então, porque a gente não tem muitas meninas hoje participando, igual é o masculino, né? Sub-17, sub-12, não tem. Então, as meninas acima de 18 anos, né, que querem ter a liberdade de jogar o seu futebol, a Transit é isso. Ela vem, se torna uma consultora, aos finais de semana ela vai poder jogar seu futebol. Proporcionando aquela liberdade financeira que ela está buscando, para poder fazer suas viagens, comprar ter a condição de se manter para poder estar fazendo a atividade e até mesmo, preciso ter um jogo numa cidade tal, ela vai conseguir ir, ela mesma proporcionar. Então, assim, nós temos todo um trabalho de capacitação, o Inácio realmente ele está recrutando uma equipe aí, ele vai montar uma equipe, eu já deixei essa missão para ele montar uma equipe, mesmo o pessoal sendo do futebol, pode ser direto às meninas lá do futebol, ou se tem um parente que queira, tá precisando, tá buscando, a Transit ela dá essa condição de você mudar a sua realidade. Fazendo esse gancho, eu vou falar um pouquinho aqui como eu cheguei dentro nesse momento com a Transit Brasil, como é que surgiu, e eu posso falar com propriedade. Eu sou mestre de capoeira, eu dei aula durante 25 anos, e a pandemia veio aí, né? Quando a pandemia chegou, muita gente teve que se reinventar. E eu fui uma delas. Meu forte sempre foi dar aula em colégio, né, em escolas. E a primeira coisa que impactou com a pandemia foi as escolas. E aí, meu amigo, a minha história mudou. Ali eu me vi numa situação que eu me lembro, acho que eu conto isso para todo mundo, que o ponto-chave foi a minha filha chegar para mim, pai, a Lavínia, minha caçula, ela chegou para mim assim, pai, eu preciso de um... Pai, Nescau. Eu queria um Nescau. Aí eu fui abrir a geladeira. Tinha nada, Roberto. Tinha nada. Tava vazio. Roberto saiu pela rua chorando, no desespero. Imagina. E aí, naquele momento, bati numa farmácia, falei, deixa eu ser entregador, não sei o quê. E conversando com Deus, tava para incluir a questão
da CNH, a categoria A, não, categoria A, que era de moto, e comecei a buscar. Fui na farmácia, falei, cara, me dá um emprego aí, não sei o quê. Eu falei, para entregar, de moto. Aí ele, tu é habilitado? Falei, não, mas eu vou ficar. Tu tem moto? Não. Deu a prover. Então fui nessa pegada, fiz essa movimentação, acreditei. Na semana seguinte, eu fui abençoado, eu consegui passar na prova, incluí a categoria A. Na semana seguinte, eu consegui ser abençoado, consegui uma moto, até através do meu irmão, tive apoio da família, eu consegui essa moto. Então, com isso, né, eu consegui comprar, trabalhar, aí eu fui fazer entrega de pizza. Mas antes disso, de eu entregar, eu conheci a parte da proteção veicular. Aí eu estudei um pouco e tal ali, mas era vistoria. Era uma outra empresa fazendo a vistoria. Não comecei ali, vi, achei interessante, mas não era consultor. Aí eu fui chamado para ser consultor, e isso eu estava entregando pizza. Entregando, eu comecei a estudar, porque o segredo, pessoal, para quem está ouvindo, em tudo que você for fazer, busque conhecimento. Conhecimento, que quando você domina aquilo ali, o resto flui. É isso aí. O universo, ele... E é de graça o conhecimento, viu? Ele entrega. E eu tinha as informações, eu fui lá, busquei conhecimento, técnicas de venda para poder aprimorar, e assim eu fui evoluindo. Nisso, eu me tornei consultor dessa outra empresa no qual eu fiz parte, um tempo, me tornei campeão de vendas, e lá, inclusive, eu conheci um dos diretores, né, que é o Alexandre Moura, que é o diretor também comercial lá da Transit. Eu faço o papel aqui da gerência comercial, e ele, como diretor comercial da empresa, ele me convidou. Ele falou, irmão, aqui não tá legal, tá acontecendo algumas situações, vamos seguir? Eu tenho uma proposta para você, e eu sou um cara muito fiel aonde eu tô e as coisas que tá, só que é aquele negócio, eu não posso vender aquilo que eu não acredito. Se eu não acreditar, Roberto, eu não consigo. Eu penso exatamente como você. E naquele momento... Temos que agir assim. Exatamente. E naquele momento estava faltando certas verdades para com o associado naquele momento. Não estou aqui falando de empresa nenhuma, cada um tem seu trabalho e tal. E naquele momento não fez mais sentido para mim. Fabiano, não fazia mais sentido a minha caminhada, ele me fez um convite, eu entendi, e o projeto era embrionário. Eu sou um dos fundadores da Transit junto com ele. Entendeu? Então, assim, o projeto era embrionário, não tinha nada, mas ele me passou um desafio o projeto, pela frente, era um desafio, e ali eu acreditei. E ali eu acreditei de verdade. Ali eu já fui como regional, e ali começou meu trabalho, comecei a desenvolver, fazendo muita entrega, e começo a escrever uma nova história. Uma nova história de mudança de vida mesmo, Roberto. Eu me dediquei full time, eram 12 horas de trabalho. 8 da manhã, 8 da noite ali, panfletando, estudando, buscando conhecimento, criando jingles, planejando campanhas e etc. E a coisa foi desenvolvendo. E aí, com isso, lembra que eu falei no início, professor, eu dava aula. Pandemia estava se dissipando, 2021 já estava acabando ali, as aulas voltavam. E aí eu entrei num divisor de água. O que fazer? Porque eu sabia da potência que eu era dando aula. Eu dando aula eu ganhava muito bem, eu tive meus recursos ali, só que eu conheci a proteção, eu conheci a Transit, eu conheci melhor a venda. Eu me apaixonei também. Capoeira eu amo. É a minha história de vida, onde tu me preparou para eu estar aqui hoje. Uhum. A capoeira me preparou. Mas eu vou te falar com propriedade. Eu aprendi a gostar e eu falei assim, cara, eu amo o que eu faço aqui. Eu gosto de ajudar. Essa é a diferença do grande profissional, né? Eu gosto de ver a coisa acontecendo. Isso e dinheiro, pessoal, pro dinheiro era consequência. Eu, cara de fé, conversei com Deus e falei, Senhor, me mostra aí. Mostra o caminho. Se eu fizer, eu não me esqueço. Eu liguei para o Alexandre, falei, cara, agora eu tô num problema, porque minhas aulas estão voltando. E eu sei que se eu voltar das minhas aulas agora normal, vai ficar ruim, cara, porque eu sei o trabalho que eu faço, eu sei o retorno que eu tenho. E eu tô no divisor de água. Ele cara, normalmente quando a gente tá numa situação que é para poder mudar a história, a gente se depara com isso. Aí, mas essa decisão é tua. Eu falei, é minha. Eu conversei com Deus, falei, se eu tenho... Eram 10 horas da noite.
Eram 5 contratos que eu precisava finalizar 10 horas da noite, às 22. Eu falei assim, não, beleza. Se eu fizer esses 5 contratos, Eu sigo. carro. Meu amigo, daqui a pouco o cara me liga. Vem fazer meus 3 carros. Faltam 2. Eu, beleza. Tô fazendo os 3 carros. Tinham 2 que estavam na agulha. E aí, você não vai vir fazer meus carros, não? Olha que Deus é bom demais, né? Eu, fui fazer. Eu falei, cara, eu não acredito. E eu olhava o horário. Isso era 10 horas da noite, já estava batendo quase às 11. Eu falei, cara, não é possível. Quando eu cheguei lá, eu saí de um local para os outros, estavam os 2 carros lá. Eu fiz os 5. Falei, eu já sentei que tá. Mas nisso, eu como era contratado pelas escolas, continuei minhas aulas, voltei para aula, só que no meu coração eu já sabia onde estava. Aí o Alexandre me liga e fala, pô, cara. E aí? Manda para mim, pô, preciso falar contigo e tal, eu mandei uma foto. Ele, pô, que cara é essa, cara? Tu tá dando aula, que cara é essa de... Falei, irmão, eu queria estar na rua vendendo. Falei, eu queria estar na rua vendendo. Aí ele falou, tu não é o cara das possibilidades, que eu sempre falei assim, a vida é cheia de possibilidades, e é verdade. A rua é rica, o dinheiro tá nela. A vida é cheia de possibilidades. Era possível? Beleza. Então, eu falei, tu não é o cara das possibilidades? Eu falei, sou. Ele, então tá surgindo uma possibilidade aí pra tu. Depois a gente conversa. Eu falei, então tá bom. Quando acabou lá, ele, queremos fazer uma proposta para você. Porque são os meus diretores lá também, tá? Que eu faço parte desse quadro de diretoria, tá? Como eu represento toda a parte comercial lá, junto com o Alexandre. Mas eu faço parte da diretoria, que é os meus diretores Ronaldo, Ronald e Carlos e o Alexandre Moura, que são os diretores, somos os responsáveis lá da Transit Brasil. E a gente faz esse trabalho aí a nível nacional. Chegando, eles falaram assim, temos uma proposta aí para você gerenciar a parte comercial da Transit Brasil. Da Transit, né, no caso, Transit Brasil hoje. Aí eu falei assim, beleza, vamos embora, e aí, como é que vai ser? A proposta era muito menos do que eu sabia que eu estava dando aula a nível de valor, mas nunca foi dinheiro. É quando você faz com prazer. Nunca foi dinheiro, era consequência. É isso aí. É lógico que eu sabia que dentro desse propósito as coisas mudariam. Elas iriam mudar, até porque eu acreditava no projeto e eu iria fazer acontecer. Eu iria fazer acontecer. E juntos, como toda equipe, como o Inácio, ferramenta fundamental para isso, já há 3 anos aqui conosco, ele faz acontecer, por isso que estou aqui e já há bom tempo. O Inácio está querendo que eu fique fora de casa, né? Ele está querendo que eu seja expulso de casa, ele quer que eu more aqui na vida. Aí quer que eu seja expulso de casa. Quando eu chegar lá, quando eu chegar lá, a mala está do lado de fora. Mas é uma história bonita, né, Fabiano? Não, história de superação. Exatamente. Né? E hoje, aliada à orientação de Deus, né? Sempre. Faz toda a diferença, né? Falando nisso, Roberto, eu também quero agradecer a toda a equipe da Transit, né? Lá atrás, eu recebi aqui em Campinas a primeira visita, que foi do Carlos e do Alexandre, depois que me apresentaram o Fabiano. Eu quero agradecer. Pode falar que tu quero agradecer a todos lá da equipe Transit e também ao grupo, né, de consultores que são fantásticos. É um time muito forte. Eles buscam não só para eles, mas para que a empresa cresça cada vez mais. Então, estou muito feliz com a equipe da Transit, a gente chama de equipe Águia, né? Exatamente. Muito bom. Mas também quero agradecer, porque sem a Transit não aconteceria o campeonato. Sem a Magnífica Costela, que está com a gente agora. Aliás, os loucos estão rodando aqui. Colégio Trianon, Esquina Boa, são os 4 patrocinadores que me ajudaram a acontecer tudo isso. Você sabe que não é fácil você manter um campeonato nesse porte. Tem equipe de arbitragem que tem que ser paga, campo tem que ser pago, não é nada de graça. Responsabilidade. Né? Marketing tem que ser pago, não é barato isso. Enfim, a gente realmente, essas 4 empresas valorizaram o futebol feminino. Eu acredito que no próximo ano vai vir mais empresas ainda. Por isso que eu venho insistir a trazer mais equipes de fora. E as equipes de Campinas estão de parabéns, porque elas não desistiram do campeonato. É um campeonato que vai ser o melhor campeonato da região metropolitana. Muito obrigado a todos que estão participando da Taça do Povo Transit Brasil. É isso. E também quero agradecer ao Futebol Interior que abriu essa porta, que também isso é importantíssimo para nós. Lembrando que na final, eu gostaria de todas as equipes estar presentes. Isso. Todos os representantes. Será uma grande festa. Mas eu imagino a dificuldade,
Porque quando você tem um suporte público por trás, é muito fácil você andar. Quando você tem uma carreira solo de um campeonato gigantesco que você movimenta a cidade, você tem que convencer o cidadão, ó, eu vou desenvolver um campeonato feminino em Campinas. Vem comigo? Quantos campeonatos você fez? Ah, eu fiz um só, esse daqui vai ser o segundo. Não vou. Onde nós vamos jogar? Ainda não tenho o estádio, estou buscando a praça esportiva. As dificuldades são gigantescas. E, além das dificuldades são gigantescas, a desconfiança ela está andando no mesmo patamar. Quando começa a competição, reunir 12 times, e cada time você trabalha aí com as 25 pessoas, e todo domingo você tem essa galera, que é um sucesso de público, inclusive. Graças a Deus. E o Inácio, ele é doido, eu já falei isso. É verdade. Antes do jogo, Fabiano, tem café, pão de queijo de graça. Para todo mundo. É exatamente isso. Mas é uma pessoa com credibilidade, porque através da credibilidade dele, do posicionamento dele perante a sociedade, é que conduz essa união e acreditar do que será realizado com sucesso, com responsabilidade. Que não tem aquela, vai mudar o regulamento. Não, começou, vai ser assim, tem premiação, o horário é este e está tudo disciplinado. Eu até falei para o Inácio, não precisava nem de arbitragem. É verdade, com todo respeito, evidentemente, que é importante você ter. Mas não teve um problema. Nem dentro, nem fora do campo. Zero. Com mais diferencial, né? Com mais de 500 pessoas envolvidas numa rodada, sem não ter nada. Isso é obra do comandante. É uma entrega de excelência desse não tem como. Inclusive, foi sucesso o campeonato. Inclusive, eu quero agradecer o campo lá da Valéria, que lá no finalzinho da abolição, isso, né? Que ela abriu as portas para nós na época que não são abertos os campos em Campinas, né? E bom o campo, né, Inácio? Boa qualidade. Então, agradeço muito a Valéria lá, agradeço o pessoal. Excelente. Eu acho que a gente vai voltar mais uma vez aqui ainda para fazer mais coisas. Sim, iremos. Vamos trazer algumas antes jogadoras. da final e depois da final. É isso. Então, esse é o recado que eu quero deixar. Fico feliz mais uma vez. Muito obrigado. E vai continuar. Vai começar a Taça das Favelas agora, dia 18. Estou muito triste que meu time do coração, né, o São José, não chegou aí à semifinal nem à final, mas as outras equipes merecem estar onde estão, porque elas são preparadas para chegar numa final. Mas o campeonato foi um sucesso. Foi um sucesso. Um sucesso. Fabiano, assim, não é porque a gente tem a parceria e a divulgação das matérias do que está acontecendo na competição, mas fundamentalmente existe uma relação de parceria, mas existe uma relação de observação. Nós somos experientes no que nós fazemos. Exatamente. Aí você vê, e eu falo que quando nós temos a experiência num patamar, o Fabiano sabe disso, quando ele sai de uma reunião, eu falei, poxa, essa reunião foi maravilhosa, vai dar jogo aqui, aqui vai sair. É sobre isso. Então, nós saímos de cada rodada satisfeitos, porque sabemos da importância e o crescimento do campeonato. E esse campeonato gigantesco que está sendo finalizado agora, né? Está tendo a primeira semi aqui, nesse momento, entre FFC e Parque Brasília, no Parque Anchieta, no Padre Anchieta. Se não atrasou o jogo lá, daqui a pouquinho tem o resultado. Pronto. Que é 30 minutos cada 30 tempo, minutos. né? Começou Então, 8h30. Então, assim, você percebe que há um crescimento. E o mais importante é a valorização da segunda taça do povo, Transite Brasil, é que ela foi realizada e formatada por uma pessoa que colocou no papel o projeto e conseguiu esse sucesso. Uma pessoa. Claro que você tem um time com o Cidinho, a arbitragem, as equipes que confiaram demais no projeto do Inácio, mas fundamentalmente partir de um. É isso aí. É mais valorizado ainda, na minha opinião. Não, é exatamente isso. Quando você idealiza alguma coisa, o cara idealizou ali, ele desenhou, ele viu. E a Transite Brasil ela surgiu nesse formato, tá? Antes mesmo de ter o grupo, já existia esse desenho dela, uma pessoa idealizou,
que até o Alexandre Moura, ele desenhou, né? Ele tinha todo esse desenho na cabeça, mas é como falou, a execução, ela nunca é sozinha. Ele juntou os outros 3, que são os outros diretores, juntou junto com eles e conseguiu desenvolver com a importância de cada um, com a sua particularidade, com as suas experiências, com as suas vivências, aí onde eu vim e para agregar também junto a toda a equipe da Transit Brasil que veio se desenvolvendo. Essa ideia do Inácio, que ele idealizou, que ele olhou, ele já vinha falando com a gente, né? A gente começou apoiando o... Na verdade, a Transit, eu fui pedir um patrocínio para fazer o uniforme do União São José. Isso aí. E aí patrocinou... Que aliás, é uma equipe que encantou o Inácio. Isso. Patrocinou o União São José no primeiro ano e fez o mascote. Isso aí. Fez o mascote. Fizemos o mascote do São José. E aí eu fui entender tudo esse mundo de futebol que eu não entendia como é que funcionava isso. Foi aonde eu falei, opa, alguém tem que desenvolver alguma coisa no futebol feminino. Precisa dar o suporte para essas meninas aí. Porque do jeito que tá, estão sem rumo, né? Não tava legal. Por exemplo, eu tenho uma reclamação a fazer. Você vai nos campos aqui municipal, precisa fazer banheiro para o futebol feminino, um vestiário para o futebol feminino. Tem que ter. Tem que ter. Não pode... Cara, então é um absurdo. A hora que a gente chega nos campos na nossa região... Não tem. Não tem. Não tem em nenhum lugar, inclusive. Mas tem que ter. Se você tem um crescimento e você sabendo que é um segmento que está crescendo muito no interesse do futebol e vai crescer ainda mais em razão da realização da Copa do Mundo aqui no Brasil... E Campinas pode ser um dos pontos de referência de treinamento. Exatamente. Já estamos do lado da capital. A nossa posição geográfica é do lado do aeroporto que serve o Brasil todo. O mundo inteiro, inclusive. Então, precisa ter. Essa reivindicação sua, Inácio, ela é justa. E é defendendo uma categoria. É desagradável quando você chega no campo, você vai para um vestiário que é masculino. Ele é preparado para o masculino. O vaso é preparado para o masculino. Então é um negócio muito esquisito isso. Você tem que preparar o vestiário para o feminino. Deixar as meninas em casa, à vontade. Que são todos iguais. Nós não temos diferença. Não é? É isso, Roberto. Precisamos de apoio. Fundamentalmente futebol apoio. feminino precisa de apoio. Tanto pelo poder público, sim, tá? E as empresas que querem ajudar. É importante se aproximar cada vez mais. Quem gosta de esporte, quem gosta de futebol, e qualquer esporte, eu acho que tem que ter mais apoio, principalmente no feminino. Eu penso assim, Fabiano, Inácio, o cidadão ele é muito desconfiado, né? O ser humano, ele é extremamente desconfiado. Quando chega, porque às vezes você paga o pato de alguém que cometeu um erro. O certo, a pessoa correta, ela paga o pato de quem? Porque é da desconfiança. Quando você chega com um projeto, olha, eu tenho aqui um campeonato feminino, tô sem verba, não quero associar a minha empresa, porque de repente pode acontecer uma confusão danada e vai estar lá Marcondes FI. Não quero associar a minha empresa. E está errado, você tem que dar credibilidade, porque se é um trabalho sério, como fez a Transit Brasil. Ela confiou no princípio, está hoje vendo um campeonato gigantesco, numa das principais cidades do Brasil, um dos principais PIBs do nosso comércio e da indústria brasileira, não, Fabiano? Exatamente. É acreditar, né? Exatamente. O princípio é acreditar. E aí, cara, eu sou um cara que, como eu falei, da cultura, passei muito por isso, bati muito na porta, solicitando, pedindo apoios e tal. E quando eu vi e vejo a possibilidade de você fomentar isso, você ajudar, apoiar, seja a cultura, o esporte, em todos os seus segmentos, nós fazemos. E nós não fazemos só, no futebol, na capoeira, no jiu-jitsu. Nós temos vários atletas e esportes acontecendo que a Transit está junto. Bacana. E essa questão do futebol feminino é de suma importância. Esse trabalho que nós fazemos aqui, inclusive, é único, é só aqui. Lá no Rio, se eu não me engano, a Transit apoia o parapente, né? A gente tem o Transit nos ares, legal. paraquedas. O pessoal do paraquedas lá, nós temos uma campanha Transit nos ares. O associado ele pode ser contemplado a fazer um voo de parapente.
Aquela assim, imagem maravilhosa Ô, da Lagoa, lá do Rodrigo exato, Freitas. lá em São Conrado, São lá Conrado? na praia, lá eles fazem o voo e é uma coisa muito bacana. Nós temos um parapente caracterizado com a logo da Transit, top demais. Mas olha que interessante, né? Hoje, cada associado que entra na Transit, querendo ou não, ele faz parte dessa rede de apoio. Porque é a partir dali que a Transit apoia. Cada vez que cresce, ela cresce mais no lado social. Ela cresce ação mais social é no apoio fantástica, social. maravilhosa. Então, aqueles associados que hoje estão na Transit, fique com a consciência limpa, que você está apoiando também. Eles É contribuem, isso. exatamente. Eles contribuem. Que eu digo o seguinte, que o futebol feminino, claro que hoje não existe mais esporte amador. Nem a várzea é amadora. Os caras ganham para jogar bola. Não existe mais. E tá certo. Se você sai da sua casa para fazer algo que vai provocar uma multidão, que todo mundo vai ter o seu recurso, o vendedor de pipoca, água, um monte de coisa, você tem que ser profissional, você tem que pagar. Mas assim, o que eu vejo, essa situação de você ter uma união de empresas solidárias a um projeto como esse, que é fundamental. E mais do que nunca, eu falo que quando você sai de um futebol profissional, muito embora eu entenda que é todo mundo igual, mas existe uma diferença financeira. Eu falo que a diferença ela é financeira, mas a proposta é a mesma. É a mesma, é a ação social. Eu vejo que o futebol feminino ele tem muito mais a característica e a imagem do ação social. Exatamente. do que do profissional, do que o atleta, né? Do masculino. Exatamente. Eu concordo com o que você está falando. E para as outras empresas, eu acho que em cada lugar vai ter que se levantar um Inácio, um Fabiano, um Roberto que acredita no projeto, no potencial, de olhar, trazer aquela situação assim. Porque o que você falou lá atrás, Roberto, há pouco tempo você falou sobre isso daqui, as pessoas estão muito desconfiadas. Porque, infelizmente, algumas pessoas usam desses projetos, dessas oportunidades, desse movimento para poder desviar, tirar vantagem, fazer enriquecimento ilícito. Então, por conta disso, muitos empresários hoje preferem fazer outras situações e acabam não valorizando, porque aquela associação da marca, porque como é que vai levar para ali, porque o cara realmente está comprometido. Eu achei interessante que você sinalizou assim, olha, o campeonato num todo, cada partida poderia até não ter, lógico que tem que ter, arbitragem. A arbitragem, justamente porque pela organização, pela disciplina, por tudo que foi feito ao comando do Inácio e aí toda a sua equipe que está fazendo parte. Então, assim, você perceber que tem e toda uma equipe que acredita que vai fazer acontecer de verdade. Quando o Inácio traz a proposta para mim, ele fala assim, pô, cara, a gente tô fazendo um campeonato, vai ser dessa forma e tal, beleza? E aí dá para fazer assim, eu faço. Cheguei lá para ele, pode fazer, que nós estamos juntos, nós vamos apoiar, nós vamos fazer aquilo que é necessário a nível de divulgação. Vou trazer o Fabiano aqui para a final. Vamos embora, vamos estar aqui. Aí, pô, ué. É dia 12. Ai, dia 12, meu Deus. É aniversário de casamento, enfim. Você tá 10 dias fora de casa. Hoje é que dia? Hoje é dia 2, 2. Né? Dia 2. Eu vou bater lá, eu tenho até que voltar, né? Não, dia mas 20. aí, um voozinho assim, para ir virar ver o jogo e volta à tarde. Ele falou isso pra mim, eu tô quase fazendo isso daí mesmo, fazer esse bate-volta. Você vai tomar café, você só não vai almoçar. Você vai jantar em casa. Vai tomar café da manhã e vai dormir em casa, vai jantar em casa. Pega um voo de manhã, chega aqui às 7, 8 da manhã. Vai pro jogo. À tarde e volta. É isso aí. Tá vendo aí, né, pessoal? Tá vendo que já estão definindo aqui a minha... Estamos definindo o teu roteiro. Dia desse 12. Jeito. Dia 12 eu tô aqui em Campinas na final do campeonato. Vai ser uma grande satisfação mesmo, Inácio. Eu vou fazer de tudo. Eu falei para você que eu iria tentar estar aqui presente. Vou de verdade fazer o possível para estar presente. Inclusive, eu quero deixar um recado pro pessoal do Colégio Trianon, para na final eles vão fazer um trabalho muito importante. Lembrando que o Colégio Trianon... E o percentual de desconto, Inácio? 50% de desconto. Para ser enfermeira. É isso aí. A pessoa... Tanto então, o homem os como finalistas... Os finalistas também têm bolsa. Tem bolsa. É isso aí. E muito importante. Lembrando que o Colégio Trianon não é só
o curso técnico de enfermagem. Tem Também, segurança também, né? segurança do trabalho. Tô ligado, hein, Inácio? Você percebeu, né? É isso aí. Ó, Roberto, pegando esse ganchozinho aí que você falou sobre desconto, pô, tu não falou da queima de preço, né? Pô, tem que Mas falar, então, né? a queima de preço ia ficar pro final do programa. Ah, então a gente deixa pro final aí pra galera ficar já esperta. ia Ó, falar. vamos falar, hein? Não saia daí. O Inácio, vamos falar um pouquinho mais da competição, né? Da importância, porque não é fácil. Eu tenho certeza que você ficou algumas noites sem dormir, né? E pelo compromisso que tem, da responsabilidade que tem, de padrão, de qualidade, de padrão de jogo, piso, tem que ter o gramado legal para não ter problema de lesão, um monte de situação. E chegando ao final, daqui uma semana termina uma competição extremamente importante que valorizou demais o futebol feminino da cidade de Campinas e região, né? Qual a avaliação que você faz por todo esse trajeto, né, da segunda taça do Povo Transite Brasil? Pelo segundo ano, cada ano que passa eu venho sentindo a melhora, né? Então eu passei por uma experiência muito boa quando eu fiz o campeonato inteiro lá no Clube do Concorde o ano passado, um campo menor, e aí eu entendi que as meninas não mereciam, não que seja ruim lá, não é isso, não merecia aquele campo. Elas são profissionais, elas têm que estar onde os profissionais estão, né? Mas naquele momento foi aquilo que a gente conseguiu. E aí nós chegamos num patamar de 80% de qualidade. E eu quero chegar no terceiro campeonato 100%. 99%. Sempre a gente tem que melhorar. Sempre. Então eu quero agradecer a equipe de arbitragem, eu quero agradecer as jogadoras, a comissão técnica, pessoal de Leme, o pessoal aqui de Americana, pessoal de Paulínia. Poxa, foi compreensivo em tudo. Até dia de chuva que teve que cancelar jogos, entendeu? A gente cancelou para não prejudicar ninguém. Então acho que foi muito bom mesmo. Saldo positivo, né? Saldo Inácio? positivo. E isso eu quero agradecer muito ao Cidinho, porque o Cidinho ele conseguiu conversar, alinhar com todo mundo. Não foi eu que resolvi isso, foi o Cidinho, e deu certo. Deu certo. Pode ver que o jogo da semifinal era para ser domingo agora de Páscoa, mas conversaram entre as duas equipes, estão fazendo hoje. Hoje, você já tem um resultado parcial? Ainda não tem resultado não. E a final vai ser que dia, que horas, onde? A final é dia 12 agora. Tá. O campo vai ser definido. Provavelmente pode ser lá no Corintinha ou no São Bernardo. Tá? Isso a gente vai definir na segunda e terça-feira agora que tá chegando. Vai estar dependendo do último jogo, né? Que vai ser segunda ou terça. Mas vai ser entre o Corintinha e a Praça Isso, São Bernardo. Isso. Né? São dois pontos muito tradicional aqui na cidade de Campinas. São campos de excelência também. Excelência, que merece essa grande final. Exatamente. Uma grande competição, merece uma grande final. Inclusive, nós jogamos no estádio lá do pessoal de Lemense, né? De Leme. Quero agradecer ao Poder Público, ao prefeito, que libera o estádio para a gente fazer algumas partidas lá e deu muito certo. A Leme tem um campo muito bom. Uma estrutura do estádio muito boa, que é municipal. Vamos agora para a reta final. Eu quero saber do presente que o Fabiano trouxe do Rio de Janeiro aqui da Transite Brasil. Olha, primeiramente, quem vai pagar o prêmio da reta final, né, é a Transite Brasil. Ponto. Para o campeão? Campeão e vice-campeão. Tem valor? Tem valor 3 mil para o campeão e 2 mil para o vice. É mais ou menos isso. Mas tem aí uma questão da proteção veicular que o Fabiano vai falar agora. A queima, né, Fabiano? Então, bora lá. É exatamente sobre isso, Roberto. Duas coisas. Primeiro, reafirmar aí para o pessoal, né, convidar novamente aqueles que têm interesse e querem fazer aquela virada de chave, mudar, né, ter uma liberdade financeira, procurem o Inácio, tá? O Inácio está montando uma equipe. Você vai poder se tornar um consultor, vai ser capacitado para que você possa se tornar um consultor da Transite Brasil, para poder estar te ajudando aí nessa... É assim, Fábio, a gente tem o telefone do Inácio,
Mas caso você não consiga, porque o Inácio está aqui, vai a Brasília, ele vai a Brasília, conversa no Congresso com todo mundo, né? Vai no Palácio, conversa com todo mundo. Tem um xará dele, inclusive, já chamou e não, meu xará, fiquei sabendo, né, que é o presidente Lula. O Inácio também está, né, numa posição geográfica, caso você não consiga falar com o Inácio por telefone, no 19 99 676 5414, você pode também se posicionar, procurar o Inácio na Barão de Itapura, antes de chegar no Barão do Kennedy, que eu falo assim, que é Barão da Miami, que é o posto da casa do taxista. Lindo, maravilhoso, tem um preço especial para você, gasolina de alto nível, nós abastecemos lá, fantástico, tem troca de óleo, lá, seu carro sai novo de novo, seu carro sai de lá. O Inácio está lá todos os dias também, que é um local que pode procurar o Inácio. Além da Barão de Itapura 2680, nós temos também a Transite na Rui Rodrigues, 493, no Jardim Campos Elísio. Rua Rui Rodrigues. Avenida Rui Rodrigues. Avenida Rui Rodrigues. 493, Jardim Campos Elísio. Maravilhosa a região. Então você já sabe, né, pessoal? Tá querendo mudar a sua história, é isso aí. você já procura o Inácio nos endereços ou via WhatsApp aí, como foi informado. Então, como é que nós estamos fazendo aí? Vamos lá. A gente está com uma queima de preço. Você quer fazer sua proteção, seja seu táxi, sua scooter pode ser moto, carro elétrico, tudo. O que você tiver aí a nível de proteção, nós fazemos e somos referência na mobilidade elétrica, não só no táxi, mas somos referência na mobilidade elétrica a nível Brasil. Está crescendo muito, né? Os chineses atacaram o Brasil. Nós somos a maior proteção veicular de mobilidade elétrica do Brasil. Não tem maior do que a gente. Parabéns. Nem o seguro convencional. Posso fazer uma pergunta? Pode, fica hoje, uma moto elétrica, hoje, se o cara me ligar aqui... Agora, qual é o valor da proteção roubo e furto? Pagando até um dia antes do vencimento, R$ 84,90. O cara vai ter roubo e furto. Mês. R$ 84,90. Ele vai ter roubo, furto e assistência 24 horas com reboque de até 200 km. 200? Pô, dá pra minha moto quebrar na estrada e ir pra Marília de carona com a Transite Brasil. Pô, sobre isso. Dá, pô. Eu consigo levar ela uns 150 km, depois quebra, tô em casa. Então, na queima olha que tranquilidade. Até 200? 200 km. Mas isso... É um raio de 100 de ida e volta, tá? É um raio de 100 de ida e volta. Mas são 200. Você vai ficar tranquilo. Exatamente. Pensou ali no reboque, tu escuta, tá ali, 100 km. Olha a garantia, olha a tranquilidade. Deu problema? Nota. Calma. Esposa, já começa. Ah, falei pra você! Viu no seu motor! Calma, tem a Transite Brasil, meu Agora, bem. mais uma coisa. E uma moto a combustão até R$20 mil? Uma moto a combustão até R$20 mil. Ó, normal ele pagaria aí R$ 177,90, pagando até um dia antes R$ 157,90. Ele vai ter esse benefício aí. Todo ano ele ganha 2 mensalidades, praticamente. Exatamente. Com a queima de preço, olha como é que vai ficar com a queima de preço. E o carro? Fica bonito. Ele ainda ganha até 15% de desconto nessa mensalidade. Além de até um dia antes do ele vencimento. Ganha 15% além de desconto. Quer dizer, vai ser uns R$129 por mês. Exatamente, por aí. Uma moto de até R$20 mil, é isso, então, Fabiano? É mais ou menos isso aí. Cada 3, 4 meses. Então, cada 3, 4 meses ele ganha uma parcela. Então, em um ano ele ganha 3 parcelas. Em vez de pagar 12, vai pagar 9. É isso aí. E ó, aquelas que têm obrigatoriedade do rastreador, 0,800. Instalamos rastreador sem cobrança. Isso daí eu já falei pro Inácio que eu quero. Já falei pro Inácio, eu quero. Então vamos lá. E com a queima de preços, ó. A adesão... Até agora estamos falando de moto, tá, gente? Até agora. Moto, carro, adesão, tudo? Moto, até 30% de desconto na mensalidade. Até 30%. E essa vai depender da FIP do carro. FIP do carro e da moto. Do ano, modelo. Até quando esse presente de Coelhinho da Páscoa? Até o final de abril. Aproveita. Caramba. Abril nós estamos comemorando 28 anos o futebol interior. Parabéns aí a 28 FI. anos. Estamos com o FI parabéns, com 28 Roberto, anos. Parabéns. O maior sucesso, maior site, maior portal de futebol do Então vamos fazer Brasil. o seguinte, ó. Quem fizer contato aqui com o Roberto na F1, adesão 0800. 0800. Pode ligar no meu celular, hein?
30% de desconto na mensalidade. Eu vou passar meu telefone aqui no ar. É 19 99 438 5050. Não vale para você, meu Felipão. Já tava movimentando aqui. Esperto o Felipão aqui, ó. Calma. Olha só que interessante. Adesão 0 e a próxima mensalidade só dia 10 de maio. Só dia 10 de maio. Ganha praticamente 60 dias. Não. E valendo a proteção já imediatamente. Não, isso aí. 38 vai valer agora e a primeira mensalidade só pro dia 10 de maio. Meus amigos, não perca não. Tire mais informações e feche agora. 19 99 676 5414. Fale com o Inácio. Só ligar e tem falar, benefício. assistir lá o programa de Isso vocês, aí. FI. Só tem benefícios. Que beleza. Parabéns pela Transite Brasil. Eu digo o seguinte, que a pessoa, não é que ela deixa de fazer proteger o bem dela, porque hoje é patrimônio, né? É patrimônio. Porque, às vezes, ela não tem a condição. Ela tem que escolher. Ou eu faço isso, ou eu pago a prestação do carro. Ou eu faço isso, ou eu pago o combustível. E com a Transite Brasil, você pode conseguir tudo. Ô, Roberto, isso aqui é um exemplo de confiança, categoria de táxi. É a categoria em qual eu defendo hoje. Os carros dos táxis hoje são carros espetaculares, acima de 130 mil, 140 mil, 150 mil. E todos têm a cobertura, a proteção veicular da Transite Brasil. Hoje o que você fez foi 150 aí? Hoje eu fiz um Honda City no valor de 150 mil, 152 mil reais, protegido pela Transite. Fiz um Etios. Olha o nível do carro, meus amigos. Fiz um Etios no valor de 60 mil reais. Taxista. Então, se o taxista pode confiar. Exatamente. Que é uma referência, né? Fabiano, uma simpatia, parabéns pela história de vida. Pela história de vida. E eu digo o seguinte, que a pessoa cresce e a diferença que quem tem a expectativa e que tem o forte, ele cresce muito nas dificuldades. Ele não fica chorando. Ele cresce nas dificuldades. E através de um pedido da sua filha, você chegou ao ponto hoje que você oferece tudo, né? Mas o fundamental é o que o dinheiro não paga. Né? Mas, evidentemente, parabéns pela história de vida. Obrigado, e parabéns aí pelo trabalho, pela parceria. Inácio, eu conheço o Inácio há pouco tempo, mas é uma pessoa, assim, uma referência. Todos aqui do futebol interior adoram o Inácio. O Elcio, que é um dos diretores, junto com o doutor Arthur Eugênio, o Arthur vai no posto, fica lá meia hora conversando com o Inácio. O Elcio foi hoje no posto, ficou meia hora, falou assim, Marcondes, encontrei Inácio! Olha o carinho que nós temos pelo Inácio. Porque o Inácio é um cara excepcional. É isso aí. Eu também, aquele negócio da rasgação de seda, mas eu falo para ele, é um cara que se tornou meu amigo. Quando eu o conheci, eu falei para ele, cara, eu confio demais em você, tem uma amizade, um carinho, um respeito muito grande pelo trabalho que você faz. É vocado certas horas, ele fica ali meio tenso, calma o teu coração, rapaz, você está muito nervoso, calma o seu coração, estamos juntos. E eu quero agradecer até aqui ao vivo. Obrigado pela parceria, obrigado por acreditar no projeto da Transite Brasil, num todo, como uma ferramenta de possibilidade para agregar e ajudar também nessa caminhada dos seus projetos, na tua transformação de vida, na sua liberdade financeira, que entre tudo, não é só o apoio aos projetos, e sim aquilo que ela pode proporcionar. Ela mudou a minha história, ela me tornou empresário, foi aonde mudou a minha e de muitos que hoje fazem parte, Roberto. E assim, a gente poder fazer esse trabalho, tá aqui, isso é a prova de tudo que aquilo que a gente acredita, idealizou, tá dando certo. E o Inácio, ele é ferramenta fundamental para isso, é um parceiro excepcional, uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, e ele sabe disso. Quando eu falo, calma, eu tô indo aí. Ele já tinha falado para mim, cara, pelo amor de Deus, vem aqui, não sei o que. Então eu falei, eu vou. Larguei tudo, falei, irmão, tu pode ter certeza que eu vou estar aí na segunda-feira. Cheguei no domingo, passei essa semana aí ao lado desse camarada que é um cara incrível, tá de parabéns. Cada dia que passa cresce mais. E é aquilo que eu falei, dinheiro é consequência de um bom trabalho. A gente não está aqui voltado só ao olhar para o dinheiro. Dinheiro é consequência do bom trabalho. Mas entenda que a Transite, ela consegue te proporcionar essa liberdade financeira. Se você acreditar no projeto, busca lá o Inácio e vamos embora avançar.
Fabiano. Inclusive, Roberto, eu quero deixar o convite, né, para o FI, que também a FI seja um dos nossos patrocinadores do futebol, Taça do Povo, Transite Brasil, para que esse projeto venha dar continuidade junto com a FI. Pode contar conosco, tamo junto. Pode ter certeza disso. Jamais iremos largar. Agora que nós conquistamos, nós não vamos abrir mão. Fabiano, vamos avançar nessa um abraço. parceria aqui, tá? Na F1, eu vou... FI. Eu tô conversando aqui, a gente já trocou umas ideias, eu e Inácio. A gente vai avançar aí para firmar essa parceria aí também com a FI. Muito obrigado. Fabiano, um abraço, felicidades. Inácio, um abraço, felicidades. Obrigado. Tamo junto. Obrigado. Semana que vem nós vamos fazer um novo programa, que é antes da final. É. Vamos fazer um programa lá pro dia 8, dia 9, vamos fazer um programa. Isso. A final dia 12 e no dia 13, uma segunda-feira, Depois. a gente pode fazer o programa Resumo aí. fazendo o geral do programa. Trazendo o campeão aqui. Inclusive, Isso, eu com acho a que taça. se der tudo certo, no dia 9 eu trago as taças aqui Fechou? pro pessoal ver. Vambora. Tá bom? Tá? Um abraço, Inácio, fica com Deus. Tchau, Fabiano, um abraço. Obrigado. Inácio, irmão. Tchau, Felipe. Obrigado. Um abraço. Falamos aqui, portanto, com o Inácio, com o Fabiano, com o B, que são integrantes de uma referência para você em termos de proteção para o seu bem, para a sua moto, para o seu carro, para a sua moto elétrica, para que você tenha garantias e tranquilidade no seu dia a dia, meu amigo. E é muito fácil você ter essa garantia e essa parceria. É só falar com o Inácio. Aqui em Campinas é 1999-676-5414. Transite Brasil Proteção Veicular. Tá rolando o primeiro jogo da semifinal da segunda Taça do Povo, Transite Brasil. O jogo está acontecendo entre FFC e Parque Brasília no Padre Anchieta. O outro finalista irá ser conhecido na semana que vem entre Lions e Lemense. O jogo vai acontecer na cidade de Americana. Eu vou segurar um pouquinho mais aqui para a gente encerrar. Vamos lá. O Inácio já está ligando. E lembrando que hoje é aniversário do Guarani Futebol Clube, 115 anos. O Guarani que já teve Carlinhos, que foi técnico do Flamengo, aqui, Djalminha, jogou aqui, Fábio Augusto, enfim, além dos nomes, né, tradicionais. Deve estar rolando. Tá rolando. Um abraço, Fabiano, um abraço, Inácio, Felipe, um abraço. Voltaremos na próxima semana, já com a história da final da segunda Taça do Povo, Transite Brasil. Tchau! Você ouviu Meio Campo